Bom, Bom, boa noite a todos e a todas. Nós estamos gravando essa aula porque, infelizmente, na aula ao vivo nós fomos hackeados e tivemos então que cancelar a aula ao vivo. Então, para que todos vocês tenham acesso a esse conteúdo de extrema qualidade, nós estamos gravando aqui então a aula de hoje, que seria ao vivo, ok? Então, eu quero falar que é uma imensa alegria receber todos vocês no nosso Alimentando Práticas. Eu sou Rosicler Rodrigues, nutricionista, e atualmente estou como presidente do IBNF, o Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional. O IBNF é uma instituição sem fins lucrativos que busca difundir a nutrição funcional e congregar os nutricionistas e demais profissionais da saúde que acreditam na saúde integral. Todos nós que fazemos parte de sua diretoria somos voluntários. O tema de hoje do Alimentando Práticas é nutrição e exercício físico para mulheres 40 a mais. O Alimentando Práticas surgiu para que pudéssemos levar ao profissional de saúde a prática clínica, ou seja, como aplicar o conhecimento científico da nutrição de uma forma prática. E o tema nutrição e exercício físico para mulheres 40 a mais é uma dúvida muito recorrente em nossos consultórios. São muitas informações desencontradas que vemos nas mídias em geral, especialmente nas redes sociais. Então, para abordar esse tema de grande relevância, né, teremos aqui não menos que a nossa querida e a melhor profissional para abordar esse tema de nutrição e exercício físico, que é a Andrea Naves. Vou explicar para vocês como vai ser então a dinâmica aqui do Alimentando Práticas de hoje. A Andrea fará uma apresentação de 30 minutos sobre o tema, né? Nutrição e exercício físico. Em seguida, cada uma de nós três aqui da diretoria, que vai ser a Karen, a Grazi e eu, nós teremos 10 minutos cada uma para fazermos algumas considerações e perguntas para a Andrea. Infelizmente, como está sendo gravado, a gente não vai ter oportunidade de abrir para perguntas e respostas, ok? Então, nós vamos começar. Eu tenho a honra de apresentar para vocês a Andrea Naves. Andrea é nutricionista, educadora física e atleta CrossFit. Ela é diplomada pelo Institute for Functional Medicine, que é o Instituto de Medicina Funcional nos Estados Unidos, em 2007. É membro do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional, o nosso IBNF. É diretora científica da Certificação Internacional em Nutrição Esportiva, o CINE, autora de diversos livros na área de nutrição clínica e esportiva funcional, é proprietária da NutriX Clínica de Atendimento em Nutrição Esportiva e é sócia proprietária da Muralha CrossFit. Andréa, nós agradecemos imensamente a sua generosidade de compartilhar conosco aqui os seus conhecimentos. Muito obrigada. Agora a palavra é sua. Ô, Rosicler, muito obrigada pelo convite, pelas palavras. É um prazer estar aqui contribuindo com o IBNF nesse conteúdo que é tão importante, né? E eu falo que é de necessidade própria, né? Porque eu também sou uma mulher 40 a mais. Poder estar ajudando essas mulheres nutricionistas e também dar ferramentas para esses nutricionistas poderem ter condições de trabalharem com seus pacientes, com as suas pacientes nessa faixa etária, acima dos 40, onde muitas mudanças acontecem na nossa vida, né? Então, muito obrigada pela apresentação, pelo convite, as meninas que estão aqui comigo hoje, compartilhando aí esse conteúdo. Uma pena que a gente não conseguiu fazer ao vivo, mas não tem problema, eu estou sempre disponível. Se me encontrarem lá no Instagram, André_Naves, me quiser me mandar um direct, pode me mandar, eu respondo. Se ficar alguma dúvida da aula também, a Idenir também pode me encaminhar, enfim, o pessoal pode mandar lá para o IBNF, que eu estou sempre à disposição para ajudar e sanar todas as dúvidas que ficarem da aula, né? Bom, eu vou compartilhar meus slides aqui com vocês, para que a gente possa fazer essa primeira parte, é, falando aí um pouquinho dessas questões associadas à nutrição e exercício para mulheres 40 a mais, então, tá? Quando a gente pensa nessa questão do envelhecimento em geral, né, não só da mulher, uma das questões mais importantes que a gente trabalha dentro do contexto da saúde é justamente a massa muscular, né? Eu gosto muito de mostrar esse slide, esse estudo, que é um estudo feito com 488 mulheres e homens com idade entre 18 e 88 anos, onde eles mostram que, de fato, nós mulheres temos menos massa muscular do que os homens. E quando a gente olha para a massa muscular total de homens, vejam que 50, quase 55% da massa muscular total dos homens está
presente na parte inferior do corpo. E 42, 43% está na parte superior do corpo, tronco e membros superiores. Então, vejam que existe ali meio que um equilíbrio, né, entre a quantidade de massa muscular da parte superior com a parte inferior. Nós, mulheres, além de termos menos massa muscular total, a gente tem também uma quantidade de massa muscular menor em membros superiores, quando comparado com membros inferiores. Então, de fato, nós mulheres, ao longo da vida, né, até por uma diferença de gênero sexual, biologicamente falando, nós temos aí uma quantidade de massa muscular, o que nos difere, inclusive, em relação aos homens, na prática do exercício físico. O fato de termos menos massa muscular faz com que a gente responda também menos ou menos favoravelmente, né, a determinados tipos de estímulos de exercício. Então, um exemplo seria o treinamento resistido, o treinamento de força, né? Homens respondem mais favoravelmente, muitas vezes, ao treinamento de força do que as mulheres, porque também tem mais massa muscular, mais receptores, né, para receber os estímulos do treinamento resistido, para que a síntese proteica hipertrófica aconteça. Diferente de nós mulheres. E eu não estou dizendo que nós mulheres não temos capacidade de ganhar massa muscular, pelo contrário, nós temos sim. Mas o simples fato de sermos mulheres faz com que a gente também tenha menos receptores e a gente responda menos favoravelmente ao treinamento resistido quando comparado com os homens. Mas eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente também, tá? Acho que o importante a gente saber agora é que, de fato, nós mulheres temos que preservar a nossa massa muscular, já que a gente já nasce, né, com menos massa muscular do que os homens. Para essa manutenção da massa muscular e também para essa longevidade saudável, né, para que essa mulher consiga envelhecer com saúde, e por que que a gente fala do 40 a mais, né? Só fazendo um parênteses. Quando a gente completa 40 anos, todos os nossos processos biológicos, especialmente os hormonais, eles vão começando a reduzir. Então, as nossas respostas hormonais, elas reduzem, as nossas respostas ao treinamento reduz, a nossa capacidade de absorção de nutrientes reduz, a nossa capacidade de cognição vai reduzindo. Então, o processo de envelhecimento está relacionado à redução de muitas funções fisiológicas, de um desequilíbrio funcional natural do processo de envelhecimento. Só que isso não precisa ser um carimbo do processo de envelhecimento, porque a gente consegue reverter, inclusive, esse declínio. A nutrição e o exercício comprovadamente já demonstraram que, apesar do processo de envelhecimento nos levar a um declínio dessas funções, a gente consegue reverter e até mesmo cessar o declínio dessas alterações que vão acontecendo com o processo de envelhecimento. E aí a gente tem 5 passos muito importantes para isso, né? O primeiro deles seria o treino correto, né? A duração e a frequência, a consistência desse treinamento é extremamente importante. A disponibilidade de energia diária adequada e o timing de nutrientes, no momento que a gente consome os nutrientes na nossa dieta, vou explicar um pouquinho. O nosso controle hormonal, a modulação do nosso sono, do nosso estresse e o uso abusivo de álcool. E parece bobeira esse quinto item, né? Ah, mas como assim o uso abusivo de álcool? Infelizmente, com o processo de envelhecimento, e até mesmo porque muitas pessoas têm um poder aquisitivo maior a partir dos 40 anos, elas passam a ter vida social, né, mais intensa e acabam bebendo mais álcool, né? Então, tem mais poder aquisitivo para comprar, tem mais poder aquisitivo para viajar, tem mais poder financeiro para as coisas e acabam tendo um consumo excessivo de álcool que fatalmente vai ter um impacto importante aí no processo de envelhecimento e na massa muscular. Então, o primeiro item que eu falei para vocês é o treinamento resistido, né? Então, de fato, o treinamento, ele é extremamente importante para várias funções do nosso organismo e lê-se como um treinamento resistido para ficar fácil para as pessoas, o treinamento de musculação. A gente traduz erroneamente como treinamento de força, né? Treinamento de força nada mais é que um dos tipos de treinamento resistido, porque o treinamento resistido, ele pode ser um treinamento de força, ele pode ser um treinamento de potência, ele pode ser um treinamento de resistência muscular, né? Ele pode ser um treinamento de explosão. Então, assim, o treinamento de força é um dos tipos de treinamento resistido que a gente faz. O importante é que o treinamento resistido está relacionado com a melhora da funcionalidade muscular, está relacionado com não só com hipertrofia, mas a capacidade desse músculo em gerar força, a capacidade desse músculo em resistir aos estímulos externos, de resistir ao treinamento. E quando a gente fala em capacidade de gerar força, isso em nada tem a ver com hipertrofia muscular. Porque a hipertrofia ela só é resultado do treinamento de força, né? Então, conforme a gente treina, a gente vai aumentando o tamanho desse músculo, que também tem um limite, né? Existe um limite fisiológico de cada um de nós, que é diferente de cada um de nós, para esse músculo ganhar tamanho, né?
E o tamanho, o aumento do músculo esquelético não necessariamente está relacionado com força, porque força é uma adaptação neural, é a capacidade que a gente tem de recrutar as fibras musculares para gerar força. Então, sim, o ganho de massa muscular, a hipertrofia muscular é resultado do treinamento resistido, mas você ser forte para você ser forte, não necessariamente você precisa ter músculos grandes. Isso é bem importante porque a força é uma adaptação neural. Então, é a capacidade que a gente tem do neurônio motor, né, ir lá nesse músculo esquelético, liberar acetilcolina e garantir, então, contração muscular e a geração de força, tá? O que é muito importante é que o treinamento resistido ao longo da vida, ele vai melhorar a nossa capacidade, então, de força, vai melhorar a nossa conexão entre tecidos, ossos e tecido conectivo, melhora a comunicação cérebro-músculo, já que o músculo esquelético produz uma grande quantidade de substâncias que sinalizam o nosso cérebro, que nós chamamos de miocinas, que são as exercinas, né? Que são essas substâncias produzidas pelo músculo esquelético que melhoram a nossa cognição, que melhoram a nossa memória, que melhoram a nossa performance cognitiva. Vários estudos já demonstraram que um dos maiores remédios para depressão, para ansiedade, é o exercício físico, justamente por conta da liberação dessas substâncias que nós chamamos de miocinas, pelo músculo esquelético que conectam diretamente no nosso cérebro, especialmente na região do hipocampo. O treinamento resistido melhora a nossa resposta aos hormônios de crescimento, melhora a nossa regulação da glicemia e também melhora o nosso fitness cardiorrespiratório. Além de, claro, né, ser utilizado, o treinamento resistido pode ser utilizado para várias condições patológicas, como câncer, artrite, hipertensão, insônia, dores nas costas, importante para a saúde mental, osteoporose, osteoartrite, enfim, diversas condições de saúde se beneficiam do treinamento resistido. Como deveria ser esse treinamento? Então, eu coloquei para vocês aqui o que o Colégio Americano de Medicina do Esporte coloca como um plano de exercício adequado, pensando nessa questão do ganho de massa muscular e também, né, não só do ganho de massa muscular, gente, mas também da garantia da funcionalidade desse músculo. Então, o ideal seria utilizar pesos livres, máquinas ou bands, treinar de 8 a 10 exercícios multiarticulares que utilizem grupamentos musculares maiores, treinar 2 a 3 séries de 8 a 12 repetições, fazer a última repetição sempre ser mais difícil, né, para completar. Então, o treinamento ele tem que gerar um gasto, ele tem que gerar um cansaço, né? Digo assim, o treino para ser bom tem que cansar. O treino para gerar algum estímulo de adaptação, ele precisa levar a gente a um estado de fadiga. Porque se é aquele treino fofo, né, aquele treino que não cansa, aquele treino que, nem suei, né? Não é um treino que está gerando resposta de adaptação. Treinar pelo menos de 2 a 3 vezes por semana, esse treinamento de força, que pode ser ele pode ser combinado com outros tipos de treino, treinamento de corrida, treinamento de endurance, natação, né? Corrida, natação, bicicleta. Você pode mesclar o treinamento resistido com os treinamentos aeróbios, né? De resistência cardiorrespiratória. E, claro, sempre pensar lá no aumento progressivo do peso ao longo do tempo. Então, tentar ao longo do tempo ir melhorando a sua tolerância à carga de treinamento, né? E sempre trabalhar com a percepção de esforço entre 8 e 10, ou seja, tem que ser um treino que cansa, né? Então, essas são as recomendações do Colégio Americano de Medicina do Esporte, quando a gente pensa, né, nessa qualidade da saúde muscular, que é tão importante dentro desse processo de envelhecimento, tá? Uma coisa muito importante quando a gente pensa também na manutenção da massa muscular é a baixa disponibilidade de energia, que é o segundo item ali que eu coloquei dos 5 passos, né? Infelizmente, a gente sofre uma tensão muito grande, né, quando se diz respeito à nutrição, né, especialmente à nutrição esportiva, porque as pessoas entendem que elas precisam, às vezes, muitas vezes, treinar muito e comer pouco, né, para poder emagrecer, para poder performar, né, existe aí não só uma carbofobia, né, que se fala aí, um medo do carboidrato, mas também se tem uma negligência em relação ao consumo calórico. As pessoas acham que arroz e feijão engordam, mas tudo bem comer umas 5 fatias de pizza no final de semana, né? Então, se tem uma dissonância em relação à qualidade alimentar, as pessoas se confundem de fato, né? O que é um alimento, do que é um produto alimentício, do que é um alimento saudável. Apesar de muitas pessoas saberem que frutas e verduras são alimentos saudáveis, as pessoas às vezes têm medo de comer banana, achando que vai engordar, né? Achando que, sei lá, manga é vilã. Hoje eu atendi um paciente que disse, mas manga não engorda, né? Então, existe ali uma desinformação em relação ao consumo calórico. E as pessoas, de fato, acabam comendo muito menos do que precisam, e as mulheres, especialmente. Conforme elas vão envelhecendo, elas vão tendo ali uma briga interna com a comida, né? É como se
essa mulher está envelhecendo, ela já passou por toda a fase de gravidez, algumas, né, passaram pela gravidez, pela gestação, e aí estão começando a chegar na menopausa, estão ali no climatério, e tem um medo muito grande, o pavor de engordar muitas vezes, e elas passam a fazer restrições calóricas muito severas, especialmente se ela já entra nessa fase da vida um pouco mais gordinha, com um pouco mais de gordura corporal. Então, ela começa a ter de fato, um medo muito grande de comer e negligencia a questão calórica. E ela negligencia a questão calórica pensando em cortar os alimentos da dieta, em cortar alimentos que trazem muito benefício para a saúde, que tem fitoquímicos, que tem proteína, né? E acabam tendo uma alimentação de má qualidade, além de ter baixo conteúdo de calorias, né? E a ingestão calórica inadequada, e por que eu estou falando isso, gente? Porque olha só, conforme a gente envelhece também, conforme a mulher envelhece, ela também vai tendo uma queda do metabolismo basal. A gente vai tendo um metabolismo basal mais diminuído. E quanto menos eu treinar, mais o metabolismo basal ele fica baixo, né? E o metabolismo basal mais baixo gera um processo de resistência no processo de emagrecimento, por exemplo, e faz com que a gente também perca mais massa muscular. Então, o ideal é que a gente tenha um consumo calórico de acordo com o nosso gasto. Então, as pessoas às vezes gastam muito pouco e querem também comer muito pouco, quando na verdade, quanto menos ela comer, quanto mais restrição ela fizer, mais o metabolismo basal vai baixar. Então, para que ela não tenha uma perda do metabolismo basal e para que ela possa consumir o adequado ao seu metabolismo, ela precisa treinar. Então, não existe outro caminho, não existe atalho, né? O exercício é o único que consegue aumentar o nosso metabolismo basal. Então, se eu consigo praticar exercício físico e aumentar o metabolismo basal, que naturalmente vai reduzir com o processo de envelhecimento, eu consigo ter uma ingestão calórica de acordo com o meu basal e até gerar um déficit gerado pelo exercício. Então, eu não sei se está ficando difícil de vocês entenderem essa continha, mas o ideal é que a gente consuma pelo menos a mesma coisa do nosso basal. Mas eu preciso ter um basal alto. E para ter um basal alto, eu preciso treinar, porque a restrição energética que a gente se submete sem a prática de exercício vai reduzindo cada vez mais esse basal, que já vai ser baixo com o processo de envelhecimento. Então, eu preciso incluir o exercício físico para aumentar o meu basal, melhorar o meu gasto energético de repouso, poder consumir a caloria necessária para esse meu basal, e aí sim ter um déficit gerado pelo exercício físico, que a gente pode ter o déficit ou não, vai depender do objetivo da pessoa, né? Mas ter ali um equilíbrio entre a gestão e o gasto energético. Por que isso é tão importante? Porque as restrições energéticas severas com baixo metabolismo basal e a deficiência na ingestão calórica, elas vão alterar a nossa função endotelial, que já vai ficar comprometida na menopausa. Vai reduzir a nossa função imunológica, predispondo a gente a mais doenças, né, bacterianas e virais. Reduz a nossa síntese proteica muscular. E se o músculo já está ruim a partir dos 40 mais, ferrou, porque aí se você come pouco, mais músculo você vai perder, né? Vou ficar mais cansada, vou ter um prejuízo da minha capacidade cardiovascular, vou ter mais epidemia, posso ter ali desequilíbrios, né, no metabolismo do colesterol, alterações hematológicas, né, como por exemplo um hematócrito mais alto, ou ainda um CHCM mais alto, gerando um quadro, sugerindo um quadro de desidratação. Então eu posso ter várias alterações de saúde ali que vão aí piorar, né, esse processo de envelhecimento, que vai piorar esse declínio natural do processo de envelhecimento. Então, o que que a gente pensa no processo de envelhecimento? É minimizar aquilo que vai acontecer naturalmente. Então, desacelerar, né? Eu não diria retardar, é desacelerar esse declínio natural do processo de envelhecimento, deixando a gente mais ativa, deixando a gente, inclusive, com um metabolismo energético mais eficiente. Então, a gestão calórica é muito importante, diferente do que as pessoas pensam. Comer pouco e não treinar não emagrece, né? O que eu preciso fazer é treinar e comer o adequado para aquilo que eu treino. Isso é muito importante, porque as pessoas pensam que é ficar sem comer que emagrece, é que ficar sem comer que você perde gordura, é ficar sem comer que você performa, e não é isso. O que faz você ter uma boa resposta metabólica é você consumir exatamente aquilo que você precisa para o seu gasto. E o gasto é relacionado ao seu basal, mas aquilo que você gasta em exercício, que é o mais importante, que contribui com 20% do nosso gasto calórico diário, é o que a gente, 20% do nosso gasto calórico diário vem do nosso gasto energético gerado pelo exercício físico. Então, isso é muito importante, tá? Bom, a principal causa das alterações de saúde, da performance e da saúde e de performance é causada pela baixa disponibilidade energética, porque as pessoas têm sim uma preocupação excessiva com a imagem corporal. E conforme a gente vai envelhecendo, essa mulher vai ficando cada vez mais desencorajada à mudança do estilo de vida, ela vai ficando sem motivação para essa mudança do estilo de vida. Então, se ela
passa dos 40, né? Na verdade, se ela chega aos 40 mais, já com alterações de saúde importantes, já com uma composição corporal inadequada, desmotivada para a prática de exercício, desmotivada para o consumo adequado de alimentos, ela fatalmente tem uma preocupação excessiva com a imagem corporal e fatalmente ela vai sucumbir às práticas de tratamento medicamentoso, que muitas vezes vão trazer muitos efeitos colaterais, e também as práticas de estética, né, de cirurgias, que a gente vê tanto por aí. Eu atendo muitas mulheres 40 a mais aqui no consultório, e infelizmente eu pego algumas mulheres que não se cuidaram ao longo da vida. É, e que acabam chegando nessa idade muito descuidada, né? Não tiveram um autocuidado adequado, e não é por negligência, é por causa da vida. Muitas vezes essa mulher engravidou e teve uma vida louca, trabalhando, cuidando de filho, teve um casamento talvez que não tenha um parceiro que ajudasse, né? Então essa mulher tem ali uma vida muito atribulada, onde ela deixa de cuidar dela mesma, né? E não porque ela não quer cuidar dela mesma, é porque ela não consegue cuidar dela mesma e de tudo que está ao redor dela, né? Então, acaba que ela chega nessa idade muito desmotivada, e isso faz com que ela opte muitas vezes pelo caminho mais fácil, por um atalho, né? Então, é importante a gente colocar para essa mulher que quando a gente pensa nessa saúde com longevidade, nessa longevidade com saúde, a gente precisa pensar na mudança de comportamento e estilo de vida, não tem outro caminho, né? E não é uma coisa fácil a gente conseguir isso no consultório, gente, é muita arrogância nós, profissionais nutricionistas, acharmos que a gente vai resolver a vida da pessoa com a nutrição, né? Não vamos. A nutrição vai ajudar muita coisa, mas sem a mudança de comportamento, sem a mudança do estilo de vida e a vontade de realmente de se cuidar, desse autocuidado, a gente consegue muito pouco, né? Porque a nutrição é só um pilar de tudo isso, né? Então, quando a gente pensa na nutrição, a gente pensa na ingestão calórica, a gente pensa na distribuição de macronutrientes, de micronutrientes, no nutrient time e também nos suplementos que vejam é a cereja do bolo. Porque também, muitas vezes essa mulher vem achando que tem o suplemento milagroso, né? Ela acha que se ela tomar o chá da ribimboca da parafuseta, ela acha que se ela comprar a bolachinha dos Alpes suíços, se ela consumir tudo sem glúten, sem lactose, né, ela vai ter benefícios para a saúde. Infelizmente, essas práticas restritivas de suplementos milagrosos não vão trazer benefício para ela a longo prazo, né? Porque está tudo dentro desse contexto de equilíbrio, tá? E aí, pensando na gestão de macronutrientes, além da gestão calórica, é muito importante a gente pensar na gestão de proteína. Sim, a proteína é um dos macronutrientes mais importantes do processo de envelhecimento. E eu não estou falando de dietas hiperproteicas, eu estou falando do consumo adequado de proteína. Vejam que as recomendações de proteína atuais para indivíduos que treinam, olha, a gente tem aqui para adultos, né, ficaria em torno, acima de 18 anos, ficaria em torno de 1 a 1,6 gramas por quilo de peso, e se esse indivíduo pratica atividade física, isso vai aumentando. Então, para um indivíduo que pratica atividade mínima, seria 1 grama, para um indivíduo que pratica uma atividade um pouco mais intensa, 1,6. E aí a gente ainda pode falar dos atletas, das mulheres atletas, dos homens atletas, que podem consumir até 2,2 gramas de proteína por quilo de peso. Se a gente conseguir fazer esse total, vamos fazer uma continha básica aqui. Se a gente tiver uma paciente que faz uma atividade física moderada, né, e ela consome ali 1,3 gramas de proteína por quilo de peso e ela pesa, sei lá, 65 quilos. A gente está falando do consumo de 84 gramas de proteína por dia. Vou arredondar para 85, porque dá 84,5. Então, 85 gramas de proteína por dia, eu preciso dividir em pelo menos 4 refeições proteicas. Ela vai ter ali por refeição 21,25 gramas de proteína. Gente, 20 gramas de proteína por refeição não é uma coisa difícil quando a gente pensa em almoço e jantar. Se eu pensar em almoço e jantar, eu consigo ter 20 gramas de proteína facilmente, porque 100 gramas de carne vai ter ao redor de 30 gramas de proteína. Ela não precisa nem comer 100 gramas, ela vai comer ali umas 80, 60 gramas de proteína, de carne, né? De proteína animal, para ter essa quantidade de 20 gramas de proteína. Agora, vamos pensar, eu falei que tem que ter 4 refeições proteicas, né? Almoço e jantar a gente está garantido. O café da manhã, as mulheres têm, as pessoas em geral têm muita dificuldade em incluir proteína, né? Quando ela coloca proteína, ela fala, eu como um ovo. Um ovo tem 5 gramas de proteína, dependendo do tamanho do ovo. É muito pouca proteína, né? Ou então no lanchinho da tarde, eu como um pedacinho de bolo. Cadê a proteína nesse lanche da tarde, né? Então a gente precisa ajudar as pessoas a consumir essa proteína. E por que essa proteína é tão importante, gente? Porque olha só, a ingestão proteica associada ao treinamento resistido, ela faz com que a gente tenha uma maior disponibilidade de aminoácidos para a circulação. E o músculo que está em exercício, ele fica mais sensível à captação dos aminoácidos. Quanto mais eu treino esse músculo esquelético, mais esse músculo é capaz de captar esses aminoácidos circulantes e garantir com que eu tenha o quê? A síntese proteica.
então eu tenho uma melhor absorção desses aminoácidos, né, pelo trato gastrointestinal. Esses aminoácidos estão na circulação, eles são disponibilizados para o músculo esquelético, o músculo esquelético capta esses aminoácidos, e a gente tem o quê? O estímulo de síntese proteica, que essa síntese proteica pode ser tanto anabólica quanto não anabólica, mas de qualquer maneira a gente vai ter alterações nessa massa muscular, né, que pode estar que é relacionado à sua funcionalidade ou ainda pode estar relacionado ao aumento da secção transversa, que seria a hipertrofia muscular. Mas vejam que o estímulo determinante para a síntese proteica muscular é o exercício físico. Quanto mais a gente treina, especialmente exercício resistido, quanto mais a gente treina, mais a gente deixa esse músculo ávido pelos aminoácidos. Então também não adianta você consumir proteína na dieta se você não treina, né? Então, fico sentada no sofá, mas tenho uma ingestão proteica adequada. Não vai adiantar, porque o que vai fazer esses aminoácidos chegarem nesse músculo é justamente o estímulo do exercício físico, que vai deixar mais permeável esse músculo esquelético. E aí, eu vou deixar uma regrinha aqui para vocês, que olha só, qualquer fonte de proteína pode ser utilizada nessas refeições, né? É importante que essas refeições, elas tenham essas proteínas, e é claro que a gente vai dar preferência à matriz alimentar. Mas pode ser um whey protein, pode ser uma proteína vegetal, pode ser um colágeno, né? Com exceção do colágeno, pode ser qualquer proteína, porque o colágeno não entra na nossa conta diária de proteína. O colágeno é muito legal, tem vários estudos mostrando que os peptídeos bioativos de colágeno têm vários benefícios para a nossa saúde, mas não é uma proteína de alto valor biológico, ela não tem todos os aminoácidos essenciais. Então, eu preciso trabalhar aqui com proteínas que tenham todos os aminoácidos essenciais. Existem proteínas de colágeno no mercado que já sofreram correções em relação ao conteúdo de aminoácidos. Então, essas proteínas de colágeno, que já têm todos os aminoácidos essenciais, porque a gente tem ali os peptídeos bioativos de colágeno, que é onde eles adicionam esses aminoácidos, né? Então, a gente poderia trabalhar também, não tem problema. Aí sim eu posso contar no total de proteína, tá? Mas a matriz alimentar é sempre a primeira opção. E aí depois eu vou trabalhar com os suplementos isolados, tá? Além disso, a gente tem que pensar na dose, né? Eu falei para vocês lá de 1 a 1,6, né? Dependendo se esse indivíduo treina ou não. Mas se ela treina, eu vou trabalhar de 1,6 até 2 para mulheres, tá? Até 2,2 em homens. O time, 4 a 5 refeições passadas durante o dia. O importante é que tem um intervalo de 3 a 4 horas entre cada refeição. Isso é bem importante, porque eu preciso manter essa aminoacidemia, essa quantidade de aminoácidos na circulação, para que o músculo esquelético consiga captar. Para que esse músculo esquelético consiga captar esses aminoácidos para estimular a síntese proteica. O modelo, né? Então, é bem importante que essas proteínas tenham de 8 a 12 gramas de aminoácidos essenciais, que são aqueles que não são produzidos pelo nosso corpo, né? Sendo que a gente tem que ter pelo menos de 1,5 a 3 gramas de leucina e de 4 a 6 gramas de BCA. Em geral, gente, as proteínas animais, elas contêm essa quantidade de aminoácidos essenciais, 100 gramas de uma proteína animal, ela vai ter essa quantidade de aminoácidos essenciais, até um pouco mais, vai ter essa quantidade de leucina e vai ter essa quantidade de BCA. Então, quando a gente pensa na alimentação, se for uma proteína animal, não tem problema. A gente não vai ter problema em relação a esse modelo. Se for uma proteína vegetal, aí a gente precisa fazer as combinações, né? Daquilo que falta em um com aquilo que tem no outro. Então, a maior combinação que a gente tem é arroz e feijão, né? Então, combinar cereal com leguminosa faz com que a gente consiga ter esse modelo mais adequado, tá? Eu sempre dou uma dica, se você vai comprar uma proteína isolada no mercado, é uma proteína em pó, né? Porque proteína em pó, para mim, não é suplemento, é proteína em pó, ponto, né? Mas se você vai comprar uma proteína em pó no mercado, é importante que você olhe lá no rótulo a quantidade de proteína que tem por porção, a quantidade de leucina que tem por porção, e a quantidade de BCA, isoleucina, leucina e valina. Somos três e vão em quanto tem por porção. Então, é importante que nesse suplemento proteico a gente tenha essa combinação também em relação aos aminoácidos essenciais, tá? Na alimentação, isso vai ficar tranquilo da gente obter. E é importante que a gente faça a ingestão de proteínas com carboidratos e polifenóis. Sem carboidrato, é muito difícil da gente conseguir atingir a ingestão de proteína adequada, pensando Desculpa, sem o carboidrato, é difícil a gente conseguir atingir, na verdade, a funcionalidade muscular adequada, desencadeada pela questão da ingestão proteica. Existe um estudo que eu esqueci de colocar nessa aula, mas tem um estudo mostrando que para mulheres que estão entrando no climatério, o ideal é que cada refeição tenha uma relação de 2 para 1 carboidrato-proteína. Então, se eu tiver 20 gramas de proteína, eu preciso ter 40 gramas de carboidrato. Essa relação 2 para 1 vai garantir não só a ingestão adequada de carboidrato, mas também a ingestão adequada de proteína. É claro que isso tudo tem que estar dentro do valor calórico total da dieta, tem que estar em relação à distribuição de macronutrientes, à ingestão de micronutrientes, mas via de regra, o importante é que quando a gente está lá montando as refeições dessa mulher, que ela tenha uma relação 2 para 1, tá? Sempre 2 de carboidrato para 1 de proteína.
tá? E além do carboidrato, é importante que a gente também tenha a gestão de polifenóis, né? Olha só, os polifenóis presentes na dieta, eles que são aqueles compostos bioativos que dão coloração aos alimentos, eles estimulam a via da inositol trifosfato quinase, que é a via do mTOR para a síntese proteica, e também inibe a via do NF-κB, que é um fator de transcrição gênica pró-inflamatório, que vai interferir na ação de atroginas e Murphys, que levam à degradação muscular, à degradação proteica. Então, os polifenóis estimulam a via de síntese e inibem a via de degradação. Além, claro, de serem importantes antioxidantes, então inibem o estresse oxidativo, são importantes para a ação das sirtuínas da PGC1-alfa e para o aumento de fator de crescimento mitocondrial, potencializando a biogênese mitocondrial, e também tem importância na miogênese, no processo de reparação desse músculo esquelético. Então, é muito importante que a gente faça combinações que tenham carboidrato, proteína e polifenol. Eu vou dar um exemplo para vocês de um shake, por exemplo, né? Se a gente pensar num shake de whey protein ou de proteína vegetal, né? Então eu vou lá colocar uma proteína isolada, aí eu coloco açaí, eu coloco blueberry, e eu coloco banana e eu coloco aveia. Então eu estou colocando uma grande quantidade de polifenóis e estou colocando também uma boa quantidade de carboidrato. Então estou falando assim da cabeça, né? Mas claro que isso você precisa contar, né? Quando tem ali, fazer o cálculo direitinho, mas essa é uma combinação, né? Onde a gente tem carboidrato, proteína e polifenóis, né? Eu sou muito fã de polifenóis, tem vários estudos mostrando que ao redor de 300 miligramas de polifenol pré-exercício, a gente tem melhora da performance esportiva. E 300 gramas de polifenol, gente, é muito fácil a gente conseguir. Para vocês terem uma ideia, um cafezinho, um café, né, uma extração de café, um café bom, né, a gente faz ali a moagem e faz a filtração, um café com canela, cravo, cardamomo, vai ter ao redor de 1.000 miligramas de polifenol, porque as especiarias têm muito polifenol. Então, quanto mais especiaria eu utilizar na dieta, quanto mais compostos bioativos utilizar na dieta, mais eu também estou trabalhando na funcionalidade desse músculo. Mas entenda que quando a gente fala de nutrição, não é causa e efeito, né? A gente precisa, aliás, não é efeito, não é o efeito do uso agudo, né? A gente precisa ter esse consumo crônico, são pitadas de saúde ao longo da vida dessa mulher, para que ela consiga chegar lá assim, né? Bom, o consumo de proteínas em mulheres é bem importante. Eu vou deixar para vocês esse material aqui, não vou ler tudo, mas é um material que separa a quantidade de proteína para mulheres, dependendo do tipo de treino que ela faz. Então, por exemplo, se ela faz um treino de endurance, ela precisa consumir pelo menos 0,5 gramas de proteína por quilo de peso por refeição, especialmente pós-treino, e que essa proteína tenha ali uma rápida digestibilidade e seja rica em leucina. Depois, no pós-treino, essa mulher que faz treino de força, ela deve consumir 0,3 gramas por quilo de peso, e essa mulher que faz o treino concorrente, tipo CrossFit, né? A gente precisa de 0,4 gramas. Em geral, na dieta, ela precisa consumir 0,3 gramas de proteína por quilo de peso por refeição. Claro que isso eu vou também dividir em relação à quantidade de proteína total. Então, vamos pegar o exemplo que eu coloquei para vocês, essa mulher que tem que consumir 85 gramas de proteína, né? Então, eu falei lá 1,6 vezes 65 quilos dá, opa, 1 ponto, foi 1,4 que eu fiz? 1,6, eu não lembro. 1,4 vezes 65, 1,3, né? 1,3 vezes 65, estou falando de 85 gramas de proteína. 85 gramas de proteína, se eu dividir por 4 refeições, eu estou falando em 21,25 gramas por refeição. Se eu dividir por 65 quilos, estou falando em 0,32. Então, eu estou dentro daquela faixa de 0,3 a 0,5 que a gente tem, né? De proteína por refeição, tá? Então, é importante você pegar o valor total de proteína no dia, dividir pelas refeições e dividir o valor da refeição pelo peso dessa mulher para ver se não passa de 0,5, porque talvez você tenha que aumentar uma refeição para ela não ter um valor maior do que 0,5 na refeição, porque a gente não absorve, a gente excreta. Aí você vai aumentar ácido úrico, creatinina e não vai trazer nenhum benefício para essa mulher também, tá? Bom, por que é fatalmente importante o consumo de proteína ao longo do tempo? E especialmente nessa mulher que envelhece? Porque a gente vai tendo um envelhecimento do microbioma, vai reduzindo a diversidade da nossa microbiota, reduzindo a produção de ácidos graxos de cadeia curta, a biossíntese de aminoácidos vai reduzindo, e aí o que acontece? A minha capacidade de absorção e digestão dessa proteína reduz. Eu tenho menos aminoácidos circulantes, e eu tenho menos resposta anabólica hormonal gerada por esses aminoácidos, o que fatalmente vai levar a uma menor resposta de sinalização anabólica intramuscular. E a isso nós chamamos de resistência anabólica ao consumo proteico associado ao envelhecimento. Então, a gente digere e absorve menos proteína conforme a gente vai envelhecer. Né? Isso também é um declínio natural. E por esse motivo, os estudos mostram que indivíduos mais velhos, especialmente as mulheres mais velhas, elas precisam consumir mais proteína. Ou seja, a ingestão diária deveria ser de 1,6 a 1,8 gramas de proteína por quilo de peso. E que a quantidade por refeição, lembra que eu falei para vocês que é até 0,5, para indivíduos mais velhos,
pode ficar entre 0,6 até 0,8 gramas de proteína por quilo de peso por refeição. E a quantidade de leucina, ao invés de ser 3 gramas por refeição, tem que ser mais do que 5 gramas de leucina por refeição. Então, veja que a gente tem um aumento na ingestão de proteína e de aminoácidos essenciais com a idade. Ai, Andréa, mas é muito difícil colocar mais proteína na dieta, especialmente para a mulher, porque ela tem que comer mais. E é aí que a suplementação vem nos ajudar. Porque se ela não consegue comer isso em quantidade de alimento, aí a gente usa uma proteína isolada, a gente pode utilizar um pool de aminoácidos essenciais livres, né, isolados. Então a gente vai ajustando isso conforme essa mulher vai me dando condições de colocar isso no dia a dia dela, tá? Olha como a ingestão calórica é importante, né? É importante que a gente tenha um equilíbrio calórico, que eu tenha maior diversidade dessas bactérias do intestino, e isso é garantido através do consumo de fibras e o consumo de polifenóis, que são bifidogênicos e aumentam a produção de ácido graxo de cadeia curta no intestino, que tem um poder de sinalização periférica muito importante, especialmente no músculo esquelético. Reduzir o processo inflamatório, reduzir o comportamento sedentário e incluir atividade física resistida, né? Então, tudo isso são recomendações que nós temos, olha, estratégias para a prevenção da sarcopenia associada com o processo de envelhecimento. Então, o papel do exercício da ingestão de proteínas. Então, a gente vai envelhecer e a gente vai ter, claro, uma perda de massa muscular associada ao processo de envelhecimento, mas isso pode ser revertido com o consumo adequado de proteína e com treinamento resistido, tá? E por que é tão importante prevenir a perda de massa muscular? Porque a gente vai tendo, com a perda de massa muscular, uma redução da densidade mineral óssea também. E isso pode aumentar o risco de fraturas, de osteopenia, de osteoporose. Então, esses indivíduos mais velhos que caem, né, que acabam fraturando fêmur, quadril, né, isso está muito associado a uma fragilidade do tecido ósseo associado ao tecido muscular, porque são os músculos que dão estrutura para as articulações e para os ossos, né? Então, se eu tenho músculos fracos, fatalmente eu vou ter ossos mais fracos. Então, é importante e cair 70 anos, você ter uma queda e quebrar um osso, a recuperação disso é muito mais demorada, né? O prejuízo que se tem em relação a isso é muito grande. Então, garantir a saúde muscular garante essa saúde óssea também, tá? Bom, além da massa muscular, é garantir o ciclo hormonal mais estável, né? Porque nós somos os únicos seres no mundo, nós mulheres, que temos um ciclo hormonal instável, né? A gente menstrua, né? Então a gente tem o ciclo menstrual, a gente tem mulheres que usam contraceptivo oral durante a vida reprodutiva, que interfere no ciclo hormonal endógeno, a gente tem o uso indiscriminado de hormônios exógenos, especialmente quando a gente fala de atleta, e a gente tem picos hormonais associados à gravidez. Então, nós somos o único ser do planeta que temos um ciclo hormonal instável. E o estrogênio para nós mulheres é muito importante. O estrogênio, as pessoas ficam tão preocupadas, né, achando que o estrogênio engorda, que o estrogênio é ruim. Não, gente. O estrogênio é o que mantém a nossa vitalidade mental. O estrogênio é o que garante a nossa memória, nossa performance cognitiva. Por isso que quando a gente é mais jovem, nossa capacidade de realizar muitas coisas ao mesmo tempo, nossa capacidade de performar cognitivamente, ela é muito mais potente depois, antes dos 40 do que depois dos 40. Porque o estrogênio, a gente tem receptores de estrogênio no cérebro e a gente tem receptores de estrogênio no músculo esquelético. Então, o estrogênio ele regula a nossa função muscular, estimula a síntese proteica, melhora a nossa capacidade de ativação de células satélites, de reparação desse músculo esquelético. E nós, mulheres, temos um metabolismo lipídico muito mais eficiente no músculo esquelético quando comparado com os homens, principalmente pela questão do estrogênio. Então, o estrogênio é o hormônio da mulher. A gente não pode pensar em ficar inibindo a nossa produção endógena de estrogênio, porque ele vai cair com a idade. Quando a gente entra no climatério, vai existir uma falência ovariana que vai reduzir a produção de estrogênio. E aí sim você vai perceber o quanto o estrogênio é importante para você, o quanto ele tem uma função muito importante. Então, a inibição do estrogênio ao longo da vida reprodutiva, que acontece com os usos contraceptivos orais, são muito prejudiciais para a mulher que vai envelhecer. Porque quando chegar no climatério, ela vai sofrer muito com essa queda de estrogênio ao longo da vida toda, né? Então, claro, vai acontecer o declínio ovariano, tá tudo certo, mas o que os estudos mostram é que quanto mais essa mulher treina, mais ela fica prevenida do declínio ovariano da produção de estrogênio, porque o músculo esquelético pode produzir estrogênio. O músculo esquelético tem a capacidade de produzir estrogênio, ainda que numa quantidade muito menor do que o ovário. O músculo esquelético ativo consegue prevenir os efeitos colaterais da redução do estrogênio ovariano, porque ele consegue produzir o seu próprio estrogênio e garantir todo esse metabolismo muscular mais ativado, né? Então, a gente tem o efeito mais preventivo que a gente tem dos sintomas de menopausa e do climatério da menopausa é o exercício físico, né?
E a gente sabe que cuidar, então, da saúde hormonal ao longo da vida pode minimizar o impacto na queda de hormônios no processo de envelhecimento, né? Então, a gente viu que conforme a gente vai envelhecendo, a gente tem queda de testosterona, né? Especialmente nos homens, queda de estrogênio nas mulheres, queda do DEA, IGF-1, né? De grelina, por isso que essa mulher também fica um pouco mais inapetente. E aí, claro, isso vai ter um impacto direto na nossa função muscular, né? Aumentando o nosso processo inflamatório, aumentando a deposição de gordura, aumentando a nossa perda de massa muscular. Então, essa mulher está envelhecendo, está ganhando mais gordura pela falta de estrogênio, né? Pela falta da prática de atividade física, pela falta de uma adequação no consumo alimentar. Então, imagina que a queda do estrogênio associada ao mau consumo alimentar e a prática e ao sedentarismo, né? A não prática de exercício físico, isso potencializa demais o desequilíbrio da saúde dessa mulher. Então, é muito importante que a gente envelheça fazendo exercício e tendo uma boa nutrição, né? Então, a menopausa, olha só, a gente já sabe que o treinamento resistido tem um impacto, Ana, na inibição de várias alterações causadas pela menopausa que leva à sarcopenia. Então, a queda de hormônios sexuais e anabólicos que ocorre durante a menopausa tem um impacto tanto na saúde muscular quanto na saúde óssea. E o exercício físico, a ingestão proteica, a ingestão de cálcio e vitamina D adequada podem reverter esses desequilíbrios causados pela queda hormonal no nosso músculo, nos nossos ossos. E claro, né, as mudanças de estilo de vida são importantes para isso. Se essa mulher não treina, não faz treino resistido, não tem o consumo adequado de proteína, não consome cálcio e vitamina D numa quantidade adequada, a hora que ela entrar na menopausa, ela vai perder massa muscular, vai perder saúde óssea e vai aumentar a deposição de gordura, né? Que é o que a gente mais vê. Então, é bem importante que ao longo da vida essa mulher consiga já se preparar para esse processo da menopausa, para essa fase da vida que de todas nós mulheres vamos passar, né? E que pode trazer muitos prejuízos para a saúde. Aí a gente tem, inclusive, olha só, uma recomendação do treinamento, do exercício, né? Da função do exercício, na verdade, em relação à deficiência de estrogênio, né? Que está associada com a sarcopenia. Então, eu entro no climatério na menopausa, eu não treino, eu reduzi estrogênio, eu vou perder massa muscular. Simples assim. Essa mulher menopausada, olha só, vários estudos com mulheres de 40 anos até 70 anos de idade. E esses estudos mostram diretamente que o treinamento resistido aumenta a força muscular, aumenta a secção transversa de reto femoral, olha, aumenta a força muscular, aumenta a massa muscular. Então, vários estudos mostrando, né, com exceção desse aqui que fez um treinamento aeróbio, mas vários estudos mostrando que o exercício físico tem um impacto muito importante no aumento do volume muscular. E que o aumento do volume muscular faz com que a gente tenha grandes benefícios em relação à nossa saúde. É bem importante, existem alguns estudos, inclusive com atleta de natação, master, mostrando que, mesmo o exercício não sendo resistido, né, não sendo um treinamento de força, sendo um treinamento de natação, isso garante, ao longo dos anos, também uma qualidade muscular melhor. É um estudo feito com homens, não é com mulheres, mas é interessante, porque é um estudo feito com homens com idade de 64, 66 anos, e eles fizeram um treinamento de natação ao longo de toda a vida, então são homens que nadam por 20, 30 anos, e mostrou que esses homens, ao envelhecer, eles têm uma perda de massa muscular muito menor, né? Então, possivelmente, isso acontece com nós mulheres também, prevenindo a nossa perda de massa muscular, tá? Eu coloquei aqui, olha, também as recomendações de treino aeróbio para mulheres na pós-menopausa. Então, a gente tem aqui as recomendações de treino resistido, olha, 10 repetições, 3 séries, 3 vezes por semana, pelo menos 6 meses de treino, né? Trabalhar ali com uma carga de 60% a 80% de uma repetição máxima, né? Então, tem todas as orientações aqui em relação ao treinamento de força resistido. E aqui o treinamento aeróbio, né? Pelo menos 5 a 3 vezes, se for uma atividade moderada, né? Com percepção de esforço ali 4, 5, vai ser 5 vezes por semana. Se for uma atividade mais vigorosa, percepção de esforço 6 a 8, 3 vezes por semana. Se for mais vigorosa, 20 a 30 minutos, 20 a 60 minutos por sessão, está adequado. E se for mais moderada, 30 a 60 minutos por sessão está adequado. Então, a gente tem que acumular, né, esse treino ao longo da semana, tá? E isso vai fazendo com que a gente tenha ali grandes benefícios em relação à modulação desse desequilíbrio hormonal associado com a pós-menopausa, tá? E aqui o treinamento resistido também, deixando para vocês ali, pelo menos se for iniciante, né, 1 a 2 vezes por semana, se for uma mulher mais experiente, 2 a 3 vezes mais experiente que eu digo em relação ao exercício, né? 2 a 3 vezes por semana, tá? Aí tem aqui o tipo de exercício, né? O volume, a progressão de carga, enfim, eu vou deixar esse material também para vocês terem esses slides e verem como que pode ser essas recomendações. Mas, via de regra, é pelo menos 3 a 4 vezes por semana de treinamento aeróbio e pelo menos 2 a 3 vezes por semana de treinamento resistido, tá? E intercalar isso ao longo da semana.
Outra coisa muito importante é a questão do sono, né? Conforme a gente envelhece, olha, a queda do estrogênio e da progesterona faz com que também a gente tenha menos episódios de cochilo, né? Olha aqui, na perimenopausa isso já acontece, né? Na perimenopausa, isso ainda está meio, como é que se fala? é, Apendal, né? A gente ainda tem ali os apendal de estrogênio e progesterona. Então, essa fase da perimenopausa gera sintomas vasomotores que podem levar à fragmentação do sono. E depois que essa mulher envelhece, né, com a queda geral ali do estrogênio e da progesterona, isso leva a uma disrupção do nosso ciclo circadiano, né? A gente pode ali, olha só, a gente tem especialmente aqui o período, né, acordado depois que dorme um pouco maior, a gente vai tendo uma disrupção ela, realmente do sono, e isso pode levar, inclusive, a alterações de humor, né? Que é o mais comum nessa mulher que mais velha, que não dorme de forma adequada, né? Mas isso já vai acontecendo aqui na perimenopausa. Então, é muito importante a gente ter a higiene do sono, né? Eu sempre falo isso, não adianta a gente ficar pensando na nutrição só, mas a higiene do sono vai garantir isso. A perda de sono de forma crônica potencializa o processo inflamatório, gera disfunção endotelial, aumenta, né, o tônus arterial coronário, que pode levar a diversas doenças, altera só, o dano muscular, gera o dano muscular e articular, prejudicando a nossa performance a nossa recuperação. E, além disso, pode alterar o nosso estado de alerta, alterar a nossa percepção de esforço, a gente fica mais cansado, pode levar a desordens do humor, reduzindo a nossa performance física. Então, a falta de sono também compromete muito esse processo de envelhecimento. E aí, aqui, coisas básicas do higiene do sono que a gente precisa trabalhar em consultório, né? Tem um horário relativamente regular para dormir, para deitar e dormir em local escuro, não é recomendado fazer exercício à noite, né? Imediatamente antes de deitar, não consumir bebida alcoólica, não consumir bebidas estimulantes se você for sensível a elas, não fumar, não ter acesso à tela, né? Computador, celular, telefone, televisão, né? Não fazer refeições junk próximo do horário de deitar e evitar a luminosidade perto do horário de dormir. Então, são práticas simples, né, que a gente precisa incluir no dia a dia, pensando que o sono tem um papel importante aí nesse processo de envelhecimento. Pensando em nutrição, né, o que a gente tem aí é adequar a ingestão de micronutrientes, adequar a ingestão de aminoácidos, que são importantes para a produção de neurotransmissores associados com o sono, como a melatonina, a serotonina, ter uma dieta boa em carboidrato, em proteína, que mostra de forma direta melhorar a nossa qualidade de sono. E dessa maneira melhora nosso humor, nosso aprendizado, nossa memória, nossa cognição, nossa percepção de dor, nossa imunidade, nosso processo inflamatório. Quando a gente tem uma dieta inadequada, e uma falta de sono, tudo isso é prejudicado, né? E aí fica querendo se tomar melatonina para melhorar o sono, quando a melatonina não é o hormônio de regulação do sono, né? A melatonina regula o jet lag, então é para ser usada quando a gente viaja para algum lugar. E aqui o consumo de álcool, eu só trouxe para vocês aqui um dado mostrando, olha só, esse é um dado de 2007, né? Não é tão jovem, não é tão atual, deve ter dados mais atuais ultimamente, mas é para mostrar que, de fato, esse tem um crescimento, é, 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 um aumento crescente no consumo de álcool e o risco de mortalidade pelo consumo de álcool em mulheres. Infelizmente, as mulheres têm bebido mais e têm sim mais risco de morrer pelo excesso do consumo de álcool, né? Então, o excesso de álcool reduz a performance cognitiva no dia seguinte, reduz a síntese de glicogênio muscular, a síntese proteica, nossa capacidade de geração de força e potência e piora a nossa qualidade de sono. Então, o consumo de álcool deve ser evitado. É claro que eu não estou falando das eventualidades, mas a eventualidade não pode virar uma regra, né? Eu tenho paciente que toma vinho quase todos os dias da semana, né? Então, não é uma prática saudável. O consumo de álcool reduz as taxas de síntese proteica, mesmo após uma sessão de exercício, né? Mesmo quando a gente ingere essa proteína depois do exercício. Então, a ingestão de álcool suprime a ação anabólica da resposta do músculo esquelético e pode, portanto, prejudicar a recuperação e adaptação ao treinamento e ao desempenho, tá? Pensando em suplementação, a gente tem sim estudos com mulheres bem descritos em relação à creatina e o ômega 3. Então, se eu pudesse escolher dois suplementos que são importantes para a mulher nesse processo de envelhecimento, é o consumo de creatina, que tem um impacto não só na saúde muscular, mas na saúde cognitiva e na saúde hormonal da mulher, e o ômega 3, que é um potente anti-inflamatório e é um nutriente que a gente não consegue atingir adequadamente pela dieta, né? Infelizmente, a gente não tem um consumo de peixe adequado para me dar toda a necessidade de ômega 3 que eu preciso. Então, é um ácido graxo essencial, a gente não sintetiza endogenamente, a gente precisa consumir ou pela dieta ou pela suplementação. Além do que, os estudos mostram que no processo de envelhecimento,
O consumo de ômega 3 pode estimular a síntese proteica, especialmente nessas mulheres mais velhas que têm dificuldades em consumir proteína. Então, se eu tenho uma mulher mais velha, acima de 50, 60 anos, onde ela tem dificuldade do consumo proteico, a ingestão de ômega 3 pode potencializar a síntese proteica, associada, claro, em resposta ao exercício físico, assim como a creatina. Então, diversos estudos mostram que creatina ômega 3 associada ao exercício potencializa a função muscular e pode não só melhorar a qualidade de funcionamento desse músculo, mas também pode estimular a síntese proteica, tá? Então, olha só, os 5 passos lá, determinantes, né, que a gente falou: treino, ingestão calórica adequada, controle hormonal, estão pensando na ingestão em nutrientes que podem melhorar, da alimentação, na verdade, como um todo, que pode melhorar esse controle hormonal, modulação do sono e estresse e o uso abusivo de álcool, tá? Gente, eu acho que eu passei da minha meia horinha, né? Mas eu quis tentar mostrar para vocês um pouquinho aqui, né, no que eu acredito que é nesse processo de envelhecer com saúde, né? Eu tenho 47 anos e hoje eu faço coisas que eu não fazia com 27 anos, que eu não fazia com 17 anos, né? Eu ando de parada de mão, eu acabei de correr uma meia maratona, eu levanto peso que eu não levantava com 20 anos. Então, eu acho que, claro que isso foi construído ao longo dos anos, né? Eu só de CrossFit eu tenho 12 anos de treino. Então, é nisso que eu acredito. Então, eu trago para minha vida, eu tento, na verdade, trazer para as minhas pacientes aquilo que eu faço para minha vida, que não é fácil, porque eu também tem dia que eu não quero treinar, tem dia que eu não quero ir, mas o treino está relacionado à disciplina. É como tomar banho. Você querendo ou não, você tem que tomar banho. Não tem? Você querendo ou não, você tem que trabalhar. Não tem? Então, você querendo ou não, você tem que treinar. Então, é algo que tem que fazer parte da sua rotina, da sua disciplina diária, para que você consiga colher os frutos ao longo da sua vida, ao longo desse processo de envelhecimento, tá? É isso, gente. Espero poder ter compartilhado um pouquinho do meu conhecimento aí com vocês e ter trazido algumas coisas que tenham contribuído. Enfim, estou aberta às nossas perguntas aí para a gente tirar as dúvidas de vocês. Nossa, André, excelente, maravilhoso. Eu Foi falo muito, né, super Roberto? esclarecedor. Agora eu vou pedir para a Grazi começar, ela se apresentando também e fazer as perguntas, algumas considerações, Grazi, por favor. Oi, eu sou Obrigada. Graziele, eu sou farmacêutica, sou nutricionista, sou da funcional, fiz a clínica, fiz esportiva, fiz saúde da mulher e atualmente eu tenho ficado bastante nessa área de saúde da mulher, cruzando com a estética e a parte de esporte, mas é no desporto, né? Não, Sim, não atendo atleta de competição. Então são essas mulheres que elas chegam no dia a dia do consultório. Tanto as 40 quanto as 35 em diante. Eu tenho até de 85 mais atualmente. Tem umazinha de 85, é uma graça, ela está treinando. Ela está agora no Marrocos, andando em cima do camelo. Então, assim, ela é uma figuraça. Então, eu falo que ela é a minha mais velha. Então, assim, vejo que as mulheres hoje buscam muito mais atividade física do que antigamente, porque eu olho para mim hoje com 43 e a minha avó tem uma foto comigo no colo quando eu era bebê, ela teria um pouco mais de 43, ela já era uma senhora, né? Uma senhora mesmo, cara de vó, né? Então, pra gente tem sido bem melhor, né? As últimas décadas, né? Enquanto mulher com relação ao envelhecimento, né? Uma mulher de 40 já tinha cabelo branco, era bem idosa. Mas esse padrão de aumentar peso ainda se mantém, né? A mudança da composição corporal é uma queixa muito comum lá de consultório, né? A minha barriga mudou, a minha perna murchou, minha bunda sumiu, eu aumento a barriga e aumenta muito aqui nas costas, na subescapular, né? Então, são aquelas gordurinhas que já marcam, e eu vejo isso acontecendo, assim. Eu comecei a observar que a mulher com 38, 39, 40, ela já começa a aumentar aquela gordurinha aqui, é impressionante isso. E se ela não treina, né, ou treina meia boca, a gordurinha vai ficando mais resistente. Eu não percebia isso. Com uns 2 anos para cá que eu comecei a observar isso. E achei muito interessante. Eu pego muito no pé delas para fazer treino de força de membro superior. É aquilo que a gente estava conversando, né? As mulheres hoje não gostam de treinar. Elas não gostam de treinar braço porque acham que vão ficar forte. E aí eu falo sempre assim, olha, no verão você pode não mostrar a perna, não mostrar a canela, não mostrar os glúteos. Você vai mostrar o glúteo na praia. Mas uma coisa você vai mostrar, o braço. Então, o braço tem que estar bonito, né? Esse braço xoxo não dá. Então, assim, é uma tentativa de encorajar essas mulheres a fazer atividade física.
dentro das perguntas que eu tinha colocado aqui, né, é quanto que as mulheres têm esse medo de ficar com aparência musculosa, né? E não é assim, né? Não é tão simplista ficar musculosa. Eu vou na academia hoje, daqui um mês eu vou estar enorme, uma construção. E tem mulheres que também não ficam. Isso daí, André, tem uma relação com o tipo de treino, né? Porque acho que as mulheres não entendem bem. Ah, esse treino X, se eu fizer treino de braço e ombro assim, eu vou ficar forte. Se eu não fizer, eu vou só manter ali um padrão de definição sem ganhar volume, né? Você sabe, Grazi, que te ouvindo, o que eu percebo é que as mulheres muitas vezes, primeiro que realmente tem um pavor do treinamento de força, muitas não gostam de fazer, né, treinamento resistido, porque eu acho que existe também um culto, né, ao treinamento resistido como algo que está só relacionado à estética. Uhum. E não tá, e a gente sabe que não é só uma questão estética, né? E às vezes eu observo assim, essa mulher ela faz travesti e fala, nossa, tô ficando grande, ai, tô ficando inchada, eu tô ficando maior. É porque o que eu vejo é uma incongruência em relação ao treino e à dieta. Ela está fazendo o treino errado para aquilo que ela quer e está fazendo uma gestão alimentar inadequada para aquilo que ela quer. Porque tem uma percepção geral de que você precisa fazer um treino de pesado, né? E que tem que se Uhum. consumir muitas calorias pensando em ganho de massa muscular. Só que ganho de massa muscular não é uma coisa simples, não acontece em 1, 2 meses, 3 meses de treino. Às vezes demora anos para você ganhar 1 quilo de massa muscular, especialmente mulheres. Porque a nossa capacidade de receptores andrógenos, a nossa capacidade de fatores de transcrição para síntese proteica, a atividade de nucleossomo, ela é muito menor. E tem mulheres que são, claro, tem mais respostas endógenas, isso a gente chama de respostas endógenas, né? Tem mulheres com mais respostas endógenas do que outras. Então, tem mulheres que, quando treinam, de fato, geram uma resposta hipertrófica, geram um ganho de massa muscular, e aí fazem uma dieta adequada e ficam com o corpo que elas gostam, né? Mas, por outro lado, o que eu vejo é que existem mulheres que têm uma resposta endógena que não é favorável para o ganho de massa muscular, aí ela começa a fazer um treino totalmente inadequado, faz uma gestão calórica ou uma gestão alimentar totalmente inadequada também, e ela fica achando que está engordando, ou que ela está ganhando peso, né? E não é isso, né? Tá tudo desconectado, tá desconectado o treino da dieta. E aí tem aquela falsa ideia também, né, Grazi, de que eu treino, eu posso comer tudo, né? Não, E até. que é treinar para comer, quer dizer, comer para treinar e não treinar para comer, né? Então, tem também uma desconexão da ingestão alimentar. Eu sempre falo, né, que merece calorias, ganha calorias quem merece, né? Então, É, ganha caloria é bem. merecimento. Na verdade, assim, a maioria dos treinos das pacientes que eu atendo são treinos muito simples, são treinos que fazem 2, 3 vezes por semana. Aí você pergunta assim, mas qual a sua percepção de esforço? Ah, eu não fico igual a você, não. Aqueles stories que você posta, toda descabelada, não sou assim. Eu saio bem. Aí quando você fala tá saindo bem, você imagina que ela faz uma musculação ali muito tranquila, porque não Mas aí tem tudo como. bem, é que eu penso assim, Grazi, tudo bem ela fazer esse treino. Ela vai pelo menos preservar o que ela tem de massa muscular, ela vai manter a saúde cardiorrespiratória, metabolicamente ela vai estar ok. Mas se você pensar em resposta de adaptação, em ganho, desempenho, não, Não, né? Não tem. não. Então, é deixar isso muito claro para essa mulher também. Olha, tá ok o que você faz de treino, para tua saúde tá perfeito. Mas o que que você quer a mais do exercício, né? Não dá para colocar a culpa na dieta ou no exercício se você não faz isso de forma adequada. O maior erro que eu vejo, Grazi, é na prescrição do treinamento. Porque É, eu vejo eu muito também isso. acho. Aí você também vive muito isso, né? Porque você tá lá tá no box de CrossFit, a gente acompanha isso diariamente. É na prescrição errada do treino, né? E o pior, as pessoas acham que sabem treinar e que sabem fazer dieta, que não precisam do profissional. Quantas Ah, pessoas que treinam nessas academias low cost e treinam sem personal, treinam sem educador físico? Tá errado, né? de qualquer jeito, né? E aí não tem resposta nenhuma, porque não come adequadamente, Sim, não treina adequadamente e também não tem resposta, não tem resultado, não tem nada. não. Elas falam muito de barriga definida, né? Porque vocês têm no CrossFit, ó, mas a gente treina abdômen, você treina abdômen? Não, as pessoas não treinam mais abdômen, não, não fazem mais, não fazem mais a série. Nada disso. E como é que você vai mexer no abdômen, sabe? Não é só a corrida ajuda, obviamente, a perder a gordura, mas a definição do músculo depende de você estimular o bendito do músculo. E eu acho que também tem uma coisa que a gente precisa falar, Grazi, que é assim, a mulher precisa se aceitar.
né? Porque também tem as formas de corpos, né? Então, Uhum. por exemplo, uma mulher que é mais magrinha, vai ser mais difícil ela ganhar massa muscular. E ela talvez passe pelo processo de envelhecimento mais magra mesmo, né? Então, e tudo bem. O que não pode é ela perder essa massa muscular ou não treinar achando que, mas eu não vou ganhar músculo mesmo, então eu não vou treinar, né? Então, assim, é aceitar a forma que Deus fez ela. Todos nós, eu penso sempre, sabe aquelas forminhas de fazer bichinho na areia que a gente dá para De criança? criança, né? Eu sempre penso no ser humano como aquilo, né? Cada um tem uma forminha daquela. E aquela forminha a gente tem que expressar a nossa maior vitalidade possível daquela forma que eu tenho. Não adianta eu querer ser uma mulher magrinha, fininha, porque o meu modelo não é esse. O que eu preciso fazer é potencializar aquilo que eu tenho. Então, se eu sou mais mesomorfa, então eu vou potencializar os treinos que me ajudam a manter minha massa muscular, porque eu tenho uma boa resposta hipertrófica, potencializar os treinos que me ajudam a reduzir a gordura corporal, porque talvez eu acumule mais gordura mais gordura na região do tronco, então eu vou trabalhar um pouco mais do endurance, mas é sempre pensando em trabalhar a favor do nosso corpo e não contra o nosso corpo. E a sensação que eu tenho é que as pessoas querem treinar contra a questão natural dela. Eu quero ter uma barriga. A pessoa tem um formato quadradinha, quer ter cintura. Eu falei, filha, sinto muito, mas você não vai ter cintura. Pode treinar o que você quiser. É, Vai, uma né? coisa que eu observo muito que você está falando, né, nas pacientes mais jovens, não é muito meu público, mas acontece. Aquelas, elas veem no Instagram aquelas mulheres magras, Sim, magras assim, tipo ectomorfo, e sim. que elas ficaram definidas, né? Parece, não sei se é no esteroide, algumas parecem, outras não, mas elas fazem a marcação do músculo, mas sem volume. Hipertrofiar. Aí a mulher chega com um biotipo parecido com o meu, quadril grande, ombro largo. Eu quero ficar assim. Aí assim, não vai dar. Sinto te Não vai falar. dar, porque não é o biotipo, né? Esse entendimento do biotipo que você tem, eu levei muitos anos para aceitar o meu. Doeu, Sim, mas foi. Uma hora entra. a gente Porque aceita. você. O CrossFit me ajudou muito nisso. Eu acho que eu consegui ter resultado no CrossFit que eu não tinha na academia. Então foi para mim. Aí fala assim, eu acho o CrossFit fantástico. Para mim não tem igual Sim. de mudança. Aí todo mundo fala assim, isso é seita, isso é coisa de mal doido que todo mundo quer Aceita do fazer. CrossFit. Eu não acho que todo mundo tem que fazer CrossFit, porque eu acho que tem umas coisas do CrossFit que nem todo mundo curte. Mas Sim. que tem uma coisa do treino ser mais orientado, de você trabalhar vários estímulos. E o neural do CrossFit é muito interessante. Como você falou no treinamento de força, envolve o neural. E eu estava pensando que várias coisas eu tenho dificuldade de desenvolver porque eu não fui uma criança que me movimentei muito. Adaptação Então, eu neural. tenho muita dificuldade com coisas. E isso talvez incomode. Pai, eu não tenho paciência, demora, eu não consigo fazer Mas pull-up, sabe o eu que não é consigo fazer. legal? Isso é treinável. É treinável. Isso é e qualquer idade. Porque você imagina, eu tenho um vídeo de uma senhorinha de 90 anos. Tudo bem que ela fez ginástica olímpica a vida inteira, mas ela faz coisas com 90 anos que eu não faço com 47. Então, isso eu posso fazer? Posso. É treinável. Demora. Mas é que as pessoas não têm paciência. Então, o mais legal é que você ainda pode aprender. Tentou que você falou que tem 12 anos, eu tô com 4, então tô um terço do ciclo. Chegar lá uma hora vai. Mas você estava falando, fazendo outras perguntas, você falou que as mulheres mais magras, né, que elas podem manter esse perfil para a vida toda, envelhecer mais magras. Eu tenho observado em algumas mulheres que elas são magras, passam a vida magras, não, elas são magras no sentido de são eutróficas, não têm uma massa muscular alta, mas também não tem um percentual de gordura alto, ali em torno de 20, 25. E quando elas entram no processo do climatério, elas começam a ganhar mais gordura. E o peso começa a aparecer mais e a massa magra começa a cair. Aí elas falam, mas a minha barriga, mas eu não. E aí você falou um ponto que eu acho muito, que eu já abordava, que a sua taxa metabólica basal cai, e se você não treina o suficiente, Mais ainda. você vai ficar cada vez mais aumentando o seu peso. É, Sobre você falar, o que você acha de jejum intermitente? Que é uma coisa que elas falam muito, isso nessa fase do climatério, você acha que é legal? Você acha que não é? Qual a Assim, sua opinião? a nossa necessidade calórica, ela reduz também conforme a gente envelhece, né? Por isso que a avaliação periódica do gasto energético, né, e avaliar ali o consumo calórico de forma periódica é importante. Porque fisiologicamente a gente absorve menos nutrientes, especialmente proteína, a nossa necessidade calórica vai reduzir. Então, e claro, se essa mulher treina, eu preciso ter isso cada vez mais encaixado, né?
Eu gosto, eu não gosto de chamar de jejum intermitente, porque eu acho que isso também foi banalizado, sabe? Uhum, Eu gosto das janelas de restrição energética. E das janelas de restrição energética, o que eu acho mais interessante são aquelas, especialmente para mulher, essa mulher que você está falando, né, que perdeu massa muscular e que está engordando e que não tá, ainda tentando mudar esse estilo de vida para o treinamento, né? Porque a única coisa que vai aumentar a taxa metabólica basal é o treino. A única. Massa muscular não aumenta a taxa metabólica basal. Né? Aumenta em muito pouco. A composição corporal tem pouquíssimo efeito na taxa metabólica basal. O que aumenta o basal é o exercício. Então, nessa mulher, eu gosto dessa janela de restrição do anoitecer até o início da manhã. Então, do jejum intermitente ao contrário, né? Porque as pessoas fazem jejum uhum, intermitente pela manhã. E de manhã é quando nossos hormônios, na verdade, os nossos clock genes, né? O nosso relógio biológico, ele está muito mais ativo na melhora da sensibilidade à insulina, na melhora da sensibilidade à glicemia, né? Então, de manhã é quando os substratos energéticos estão mais inteligentes assim para serem utilizados. Então não é a melhor hora para fazer jejum. E à noite é uma hora que a gente está, se eu não estiver pensando em processo anabólico relacionado a desempenho físico, né, que eu preciso dar um uhum. consumo alimentar para próximo da hora de dormir, mas estou pensando em recomposição corporal, essa janela de restrição durante a noite é muito interessante. Então parar de comer por volta de 6, 6:30 e deixar de comer até às 6, 6:30, 7, 8 horas da manhã, 8 horas do outro dia seguinte, né, da manhã. Então, essa janela de restrição durante a noite, ela é mais interessante, e os estudos já têm mostrado isso, que essa restrição energética durante a noite, ela faz com que a gente tenha uma melhora da recomposição corporal, principalmente por modular a glicemia e insulina. E eu tenho resultados muito interessantes com pacientes com síndrome de ovário policístico, com mulheres com intolerância à glicose, com pré-diabetes, né, melhorando muito o acúmulo de gordura, principalmente na região central. É claro que, assim, essa mulher não vai ficar, de novo, né? Tem que entender a forma desse corpo, né? Mas, mais do que a questão da questão estética, a gente vê uma melhora do Uhum. padrão metabólico, que, consequentemente, vai gerar uma resposta na melhora estética, né? Então, eu gosto dessas restrições energéticas, principalmente para essa mulher de recomposição corporal, e que está envelhecendo nesse sentido, do início da noite para o início da manhã. A restrição calórica que você coloca é próxima da TMB, que a gente calcula, vê na balança. Eu É, porque tem mulher. dificilmente, Grazi, faço Hum? uma refeição, uma dieta, né, um plano alimentar com uma restrição calórica abaixo do basal. Porque eu tento entender, eu faço essa mulher entender, né, tento, de que a restrição ela tem que vir do exercício. Então, se ela tem uma dieta normocalórica, né, ali dentro do basal, né, eu nem considero taxa metabólica induzida pela dieta, nada disso. Mas se ela tem uma dieta pelo basal, aquilo que ela fizer de exercício vai virar déficit. Então, Uhum. bem façam que essa mulher tenha predisposição para entender que é o exercício que vai gerar o déficit, não é a dieta. O déficit tem que vir do exercício, porque o exercício vai aumentar a taxa metabólica basal, vai deixar ela mais ativa metabolicamente, vai modular os hormônios, vai modular a cognição e tudo que a gente conversou aqui, vai manter a massa muscular. Então, o benefício vem dali, não é da restrição. Então, eu sempre faço uma dieta normocalórica e deixo a restrição, o déficit pelo exercício. E aí, claro, né, vai depender muito desse exercício. Então, eu deixo muito claro, olha, quanto mais você treinar, mais intenso você treinar, mais calorias vai gastar, né? Agora, se Tipo assim, é básico. Se você fizer pilates 2 vezes por semana, tu gasta 100 calorias, mas se você fizer 3 treinos de crossfit na semana, você vai gastar em média 400 calorias por treino, dependendo do treino, lógico. Ou se você correr 1 hora, você vai gastar 600 calorias, entende? Então, assim, também uhum. essa conta com ela. Biologia não é É, eu penso matemática, né? sempre nisso. Eu Quanto nunca, mais horas nunca funciona. planejei dieta para ninguém abaixo da TMB, assim. Eu acho sempre, e no VET no geral, né? Eu sempre, sempre deixo ali. É claro que se a pessoa se movimenta pouco, eu boto 1,1 de fator de atividade, que vai dar quase igual a taxa metabólica, Tá enfim. tudo certo. Mas, assim, eu sempre tive receio de aplicar, a não ser que o paciente faça calorimetria, o que é difícil por aqui, mas já aconteceu de paciente fazer e dar abaixo, né? Eu já tive paciente com Então, menos de 1.000. esse é um problema. Eu tenho a calorimetria aqui no consultório. Minha cadeira está caindo, peraí. Eu tenho a calorimetria aqui no consultório. E o que eu observo às vezes é que essa mulher, ela vem com uma restrição energética muito grande. E aí, quando a gente coloca ela na calorimetria, a gente vê que ela está abaixo do predito. Então, por exemplo, se o predito dela, vamos supor, use Harris Benedict, Cunningham, sei lá, qualquer fórmula aí que a gente tenha de taxa metabólica basal. Se o predito dela é 1.500 e na calorimetria deu 1.100, o que que ela vai falar para mim? Nossa, eu tenho que comer menos. Só que se ela comer menos, essa basal vai reduzir ainda mais. Então, eu vou precisar aumentar a ingestão calórica para ela poder emagrecer. E é difícil colocar isso na cabeça das pessoas. Como é que eu vou comer para emagrecer? Aí você tem que mostrar continha matemática. Então, eu acho que a calorimetria ajuda também a gente mostrar para a pessoa
para ela entender essa questão da ingestão de calorias, sabe? E que, claro, não é tudo em volta das calorias, né? Mas é uma conta Mas é uma medida, não adianta, é um valor que a que eu gente tem preciso para. considerar, né? Não tem jeito. Então, A é um Grazi, Rosicléia você está tem dizendo mais aqui que alguma pergunta? eu até tinha, mas a Rosicléia já está dizendo que o meu tempo de coisa eu só vou fazer mais duas perguntas rápidas, tá? Tá. Não são muitas coisas para falar. Essa história do treino de jejum, que eu acho que é uma coisa muito batida, que a gente fala, é melhor, pior, né? Particularmente eu acho que não é melhor, mas é um mito, acho que você podia falar um pouquinho mais sobre isso. E a meta proteica você falou, né, na perda de peso, climatério, você falou sobre isso. E sobre low carb também. Então, seria Eu o acho que assim, treino de jejum vamos e dar low isso para carb. frente. O low carb, não acho que é o carboidrato responsável por todos os desequilíbrios de saúde de um indivíduo, a não ser que esse carboidrato seja muito ruim, né? Pelo contrário, eu acho que nessa mulher que envelhece, a gente precisa pensar na qualidade desse carboidrato e na quantidade. Então, aquela relação que eu coloquei 2 para 1 carboidrato, proteína por refeição, ela é Uhum. muito importante para a síntese proteica, para garantir a gestão calórica, para garantir a saúde hormonal dessa mulher. Porque em restrição de carboidratos muito severas, isso gera alterações em hormônios adrenérgicos, que vai deixar ela mais compulsiva, que vai deixar ela mais ansiosa, que vai deixar ela ainda mais em desequilíbrio comportamental para o alimento. Então, eu não gosto. É, Um Em treino de relação à jejum. proteica, né, que a gente colocou já na aula, o treino em jejum, eu não acho de todo ruim, tá? Mas, assim, depende muito do objetivo de cada pessoa. E pensar que o treino em jejum, na verdade, é assim, é, eu só estou treinando em déficit de glicogênio hepático. Porque se eu comi à noite, eu tenho ali, e durante todo o dia anterior, eu vou ter o estoque de glicogênio necessário para treinar no dia seguinte. Mas se for uma atividade muito intensa, talvez treinar em jejum não seja a melhor opção, porque eu vou precisar de glicogênio muscular e ele vai acabar uma hora. Então, eu preciso ter alguma reserva antes aqui, antes do treino. Se Então, fosse se um vai endurance de baixa para intensidade, atividade, uma ok, musculação leve, tudo um bem. pilates, mas o treino concorrente, eu acho que Não, não. jamais, jamais. Assim, um treino de baixa intensidade, um treino com pilates, né? Então, assim, sempre um treino de baixa intensidade, né? Treinar em jejum até pode ser uma opção, se a pessoa vai treinar muito cedo, se ela não gosta de comer, se ela tem dificuldade para consumir um alimento sólido, a gente pode colocar né? Então, assim, ok. Mas se ela vai fazer um treino intenso, um treino concorrente, né? Por exemplo, como o CrossFit, para mim não dá, é complicado treinar em jejum, porque ela não vai conseguir render, porque um dos objetivos do treinamento, da nutrição é melhorar a tolerância ao esforço durante o exercício. Então, é garantir que você treine com qualidade, é garantir a sua capacidade de produção de energia durante o exercício. Então, se você treina em jejum, e não tem essa quantidade de carboidrato necessária para a tolerância ao exercício, a qualidade do seu treino cai. Se é um treino, for um Uhum. treino intenso, né? Então, a qualidade do seu treino vai cair. Então, assim, é difícil a gente dizer que existe uma regra. Existe o paciente, o que ele vai treinar, a capacidade que ele tem de consumir algum alimento, o horário que ele vai treinar, se ele tem condição de consumir alguma coisa antes. Eu tenho paciente que fala que não consegue treinar com o estômago cheio. Então, eu preciso treinar a velocidade de esvaziamento gástrico. Só que essa é uma coisa que eu não faço da noite para o dia. Mas Né? dá para fazer um pré-treino líquido também. Eu uso pré-treino Ah, líquido. É de sim, boa, super sim, tranquilo. tranquilo. Misturar um carboidrato, né? Uma sacarose com frutose, caso, palatinose com suco de uva, sei lá, Sim, sem problema um nenhum. mel com banana, assim, dá para fazer. Então, eu preciso treinar a capacidade de digestibilidade desse paciente, né? Seja fazendo uma orientação mais de refeições mais líquidas, seja colocando esses alimentos de forma gradativa, de forma sólida, ou até mesmo treinando em jejum, né? Então, isso também ajuda na velocidade do vazamento gástrico, que a gente chama de treinar o intestino, né? Então, dar várias possibilidades desse pré-treino para que ele consiga ter uma adaptação, porque o músculo, assim, o estômago e o intestino, assim como o músculo, são músculos, são órgãos adaptáveis, né? Que a gente consegue melhorar a capacidade tanto de digestão quanto de absorção com o tempo. Então tá. Vou deixar para Karen agora. Obrigada, André. Imagina. Obrigada, Grazi. Karen, por favor, se apresente, faça suas considerações e perguntas. Boa noite, sou nutricionista, tenho uma pós em nutrição clínica funcional e, na verdade, meu conflito de interesse, porque atualmente eu sou uma mulher 40 a mais, né? Então, e a gente acaba atraindo, né? A gente vai amadurecendo e vai vendo que esse público realmente existe, né? As nossas colegas, e é um público que tem me procurado bastante. Agora, sim, muitas dúvidas que eu tinha, você até elucidou com a apresentação, viu, Andréia? Te agradeço. Bom, Eu ainda quero te perguntar sobre a sua experiência prática,
porque chegam para mim muitas mulheres que elas chegam sem nunca ter treinado, sem nunca ter feito atividade física, e aí elas chegam para emagrecer, e utilizamos lá várias estratégias, né, nutricionais, e chega aquele momento crucial que eu falo, olha, não tem mais o que a gente fazer, a não ser você ir para atividade física. Claro que isso a gente fala desde o começo, mas tem um momento, né? A gente vai ali, elas vão nos enrolando, aí chega um momento que eu falei, não tem mais para onde você correr, né? A gente vai ter que iniciar alguma atividade física para você. Você até apresentou, trouxe sobre a distribuição entre atividades aeróbias de resistência, né? E gostei muito, porque daí a gente esclarece, é importante você ter a resistência, é importante você fortalecer massa muscular, mas, ai, cara, eu quero emagrecer, tem que ser o aeróbio. E por fim, elas não gostam de nada. Dentro da sua experiência, você tem alguma sugestão de algo que a gente pode orientar para elas iniciarem, para ver se elas pegam algum gosto? Claro que elas não vão iniciar pelo box do CrossFit, mas assim, você tem alguma experiência de como ir caminhando com essa paciente para que ela, né, pratique algo que seja efetivo? Olha, hoje eu tenho recomendado muito, Karen, que se comece pela atividade aeróbia. E eu vou te explicar por quê, né? Porque eu acho que a atividade aeróbica ela traz uma capacidade de autoconhecimento, né? Eu sou muito fã de treino resistido, eu sou muito fã de treino concorrente, mas eu também penso que essa mulher que não gosta de treinar, é muito difícil ela conseguir se encaixar num ambiente onde as mulheres já estão muito bem condicionadas, como às vezes é dentro de um CrossFit ou como às vezes é dentro de uma academia de musculação. E não só bem condicionadas, elas estão também, assim, numa academia de musculação, você só vê gente sarada, né? Você não vê gente gordinha na academia de musculação. Desesperador, né? Então, eu acho que para essa mulher se encaixar, assim, primeiro, claro, tem que avaliar a preferência dessa mulher, o que ela gosta de fazer. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? O que você gosta de fazer? Beach tênis, tênis, sei lá, futevôlei, não sei, qualquer Andar coisa, de bicicleta. bicicleta, qualquer coisa. Eu acho que o primeiro ponto é entender o que essa mulher gosta de fazer, tá? Depois, ela não gosta de nada, então vamos começar por alguma coisa, né? Aí eu acho que as atividades aeróbicas ajudam nesse autoconhecimento, nessa capacidade de tolerar o esforço, nessa briga mental de continuar ali naquele treino contínuo, nem que seja 10 minutos, nem que seja 15 minutos, não precisa ser uma hora de treino, né? Tô falando de 10 minutos, 15 minutos, então nessa briga mental de persistir, vai me trazer um gasto calórico um pouco mais eficiente, né? Porque treinar em alta intensidade não é todo mundo que consegue. E para você ter um gasto calórico adequado no treino de alta intensidade, você precisa estar bem condicionado, né? E aí também entrar num treino de alta intensidade sem você conseguir dar o melhor de si, não sei se é o caminho, sabe? Então eu acho que o treino aeróbio, ele vai ajudar nesse processo de autoconhecimento da mulher. Sem sombra de dúvida, as respostas de adaptação de um treinamento de alta intensidade são muito mais interessantes quando a gente pensa no contexto de recomposição corporal, no contexto de funcionalidade muscular, performance cognitiva. Mas eu também acho que a gente não pode desconsiderar que essa mulher que não gosta de treinar precisa começar de algum lugar. Então é melhor que ela consiga começar por algo que seja mais fácil dela tolerar, que seja mais fácil dela conseguir fazer, inclusive, porque caminhar, basta colocar um tênis e uma shorts, e uma camiseta, um top, vai caminhar na rua. Então, aquela disciplina de vamos começar com uma caminhada de meia hora por dia, uma bicicleta, é um ponto de partida ainda. Sim, Ótimo. só que não é um ponto de partida fácil, porque vai trabalhar muito com o mental dessa mulher. Porque você tolerar uma atividade aeróbia por mais tempo não é para qualquer pessoa. Então, eu também não acho que ela tem que começar fazendo meia hora, 40 minutos, uma hora. Não, 10 minutos, 15 minutos. Legal. E aos pouquinhos você vai aumentando a sua capacidade de tolerar essa atividade contínua. Até o ponto que ela está gostando de fazer, até o ponto que ela já quer fazer musculação, até o ponto que ela já quer ir para CrossFit, ela quer jogar, sei lá, ela quer fazer alguma coisa muito mais, quer correr uma maratona, e ela vai querendo fazer algo mais intenso. E aí a gente tem uma questão mental, a gente está vivendo atualmente, Grazi não, Karen, a gente está vivendo o hype do endurance. Então, as mulheres estão querendo estar numa assessoria de corrida. Elas querem comprar o tênis da moda, elas querem comprar a bermuda que tem os bolsinhos do lado para colocar o gel, elas querem participar da primeira corrida da vida. Aqui em São Paulo a gente tem corrida, ó, só esse final de semana que passou, tinham 4 corridas acontecendo na cidade de São Paulo. Então, a gente vive o hype do endurance. Então, aproveitar o hype do momento. A gente teve o hype do beach tênis, então vai pro beach tênis, né? Teve o hype do CrossFit, vai pro CrossFit. Então, também aproveitar o hype do momento, sabe? Assim, eu acho que isso facilita as pessoas, porque eu sempre penso que o esporte é uma tribo. Você precisa se sentir pertencido.
Você não vai conseguir fazer um esporte se você não se sentir pertencido. Tem que estar pertencendo, tem que ter esse sentimento de pertencimento, né? Por isso que o boxe de CrossFit é tão legal, né? É porque você se sente pertencido àquela comunidade, né? É a mesma coisa que a assessoria de corrida, você se sente pertencido também com aquelas pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Então, o esporte transforma de verdade, né? Sem sombra de dúvida, ele transforma. Mas eu acho que precisa ir com calma também, com essa mulher que nunca treinou e que tem muita dificuldade de incluir atividade física como estilo de vida, sabe? Porque senão ela vai ficar sempre nessa tentativa de erro e acerto, né? Eu consigo, não consigo, eu começo, eu paro, eu começo, eu paro. Mas legal, iniciar com uma aeróbia num período curto e fazê-la com que ela encontre a sua tribo, né? Tá? Depois desse aeróbio no período curto, ela vai descobrir qual é a sua tribo e vai migrar. Muito exato. Aí, Ótimo, obrigada. e experimentando as coisas, né? Eu falo que experimentar é a melhor forma de saber o que você gosta, né? Legal. Muito obrigada. Obrigada, Karen. Obrigada, Karen. Agora deixa eu fazer as minhas perguntas. Bom, eu sou Rosicler, eu sou nutricionista formada há 40 anos e agora, meus últimos 10 anos, eu retomei a nutrição, fazendo atendimentos clínicos, e é muito interessante. A gente começa, né, atuando em todas as áreas e cada vez mais eu estou focando na mulher 40 a mais. Eu não sei se é porque a gente se atrai pela idade, Lógico. né, se identifica, então isso vem acontecendo. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Você já me respondeu na sua apresentação quase todas as minhas dúvidas. Mas o que eu posso falar assim, né? Aqui eu, como representante, já sou 60 a mais, eu quero falar que a gente vai percebendo que a gente tem mais dificuldade de ganhar massa muscular após a menopausa, né? Eu sinto isso pelas próprias mudanças hormonais. E eu mesma tive que fazer uma mudança. Eu migrei do Pilates para musculação, eu fazia 2 vezes por semana e eu percebi que só fazendo 3 vezes por semana eu consegui, porque eu vou fazendo a bioimpedância, ganhar pouquinho, pouquinho, mas não perder, né? E depois disso que eu fiz essa mudança, já vão fazer quase 4 anos, como eu me sinto melhor, né? Como a gente consegue manter o corpo, né? Não perder tanto as formas, que acontece muito, né? Após a menopausa, tudo isso. Então, eu queria deixar aqui um pouquinho meu testemunho, que vale a pena, né, que é importante e que eu mesma senti na pele a importância do exercício físico nessa fase da vida. Né? E aí eu queria perguntar para você assim, uma dúvida que é muito recorrente entre as minhas pacientes é o que comer antes e depois da atividade física, quando a gente tem o foco de perda de gordura corporal. Você falou um pouquinho já, mas antes mais carboidrato, mais proteína e depois. E às vezes existe aquela preocupação de ter os picos de insulina, eu como um carboidrato, às vezes, né, um de rápida absorção. E aí, então, o que que você sugere em cima disso para ajudar? Porque muitas vezes nessa faixa etária existe aquele desejo de perda de gordura corporal. Ô, Rosicléia, primeiro eu queria te dizer que eu te conheço há uns 20 anos, né? Não sei se você lembra de mim. Mas Lembro, lógico. eu te conheço desde a época que eu trabalhava na Axê. E, cara, você não muda, né? É a mesma cara. A pessoa Oh, meu Deus! envelheceu. Ó, faz 20 anos que eu te conheço, já envelheceu 20 anos e continuou com a mesma cara de antigamente. Você Oh, tem meu Deus! pessoa que tem 40. Você continua com a mesma cara, né? Tá maravilhosa. Então você fala assim: ah, então eu tô Opa! tendo mais mulheres da minha idade. Porque as pessoas olham pra você e falam: não é possível que essa mulher tem 60 anos. Eu quero ficar igual a ela, né? Não é possível. 63! Olha que maravilhosa! É, não, sem sombra de dúvida, é o exercício. Então, assim, primeiro você está muito bem, você nunca parece que tem 60 anos, jamais, né? E essa sua dúvida ela é muito pertinente, porque assim, sua pergunta é muito pertinente, porque assim, é uma das pontos que eu coloquei na aula é o timing, né? É o que você consome antes, durante e depois do exercício. E aí, pensando nesse processo de emagrecimento, é claro que o que vai se consumir antes, eu não posso dar algo que essa mulher, que esse carboidrato não ser, porque vai depender muito também da intensidade do exercício, né? Então, se é um exercício de intensidade mais baixa, talvez consumir muito mais carboidrato antes não seja uma opção interessante, porque ela talvez não vá conseguir utilizar todo aquele carboidrato durante o exercício físico. É, o que eu gosto muito nesse processo de emagrecimento é trabalhar com carboidrato de liberação um pouco mais lenta, pré-exercício. Então, se a gente pensar, por exemplo, numa palatinose, a palatinose, ela é um carboidrato modificado e ela é de liberação mais lenta. Então, o que os estudos mostram é que se a gente consumir 45 minutos antes do exercício uma palatinose, a gente, quando começa o exercício, o nível de glicemia é igual quando você tivesse tomado uma maltodestrina. Então, quando você começar a fazer exercício físico, a quantidade de glicose circulante vai ser boa.
Só que ela não faz picos de glicemia, né? E aí você permite uma maior oxidação da gordura intramuscular, que não tem nada a ver com o processo de emagrecimento, mas tem a ver com o processo de flexibilidade metabólica. Então, se o meu músculo fica mais eficaz na oxidação de gordura, eu fatalmente vou conseguir mobilizar melhor a gordura periférica, a gordura circulante, a gordura do tecido adiposo. Então, eu gosto de trabalhar com palatinose, por exemplo, se a gente pensar em suplementação. Se a gente pensar em alimento, né, eu gosto muito de trabalhar com os alimentos fontes de polifenol e que acabam trazendo também um pouquinho mais de fibra. Então, se a gente pensar, por exemplo, numa banana com mel e uma farinha de aveia, né, ainda que seja um índice glicêmico mais que moderado, ainda não é um carboidrato totalmente simples, né? Então, a gente tem ali banana, aveia e mel. Eu gosto muito de trabalhar com suco de uva, batido de repente com uma banana, né? A gente pode pensar em algo assim. Eu sou muito fã de uva passa, a gente tem vários estudos com uva passa, melhorando performance esportiva. Então, a gente pode pensar num punhadinho de uva passa com um pouquinho de banana. É, eu gosto muito também. A gente pode pensar, por exemplo, num pãozinho, ainda que não muito cheio de grãos, um pãozinho levemente integral, assim, né? Que a gente possa colocar uma geleia de frutas vermelhas, que a gente possa colocar ali um melzinho. O mel também tem vários compostos bioativos. Então, eu sou muito fã dos polifenóis para exercício, dos alimentos mesmo, porque a gente consegue trazer, através dos polifenóis, processos anti-inflamatórios, antioxidantes, que potencializam todo esse processo de recomposição corporal. Eu gosto muito das frutas, por exemplo, uma salada de fruta com chocolate amargo, né, derretido, tem muito polifenol. Uma canela, eu gosto muito de usar pré-treino, uma banana com canela, sabe? Porque também isso modula e lentifica a absorção do carboidrato, então não faz os picos glicêmicos, né, nesse processo de recomposição. Eu gosto muito das especiarias em geral, então cravo, canela, cardamomo, cúrcuma, né? Que você pode fazer, de repente, um pãozinho com um queijinho cottage, que tem pouca proteína, e uma cúrcuma. Então eu gosto dessas combinações assim de carboidrato com polifenóis para exercício, né? Que são bem interessantes nesse processo de recomposição. Durante o exercício, muitas vezes você não precisa consumir nada, né? Porque vai fazer uma hora e pouco de exercício, então não vai ter necessidade. E pós-exercício, sempre é proteína, né? Não tem como. Eu tenho que ter uma proteína pós-treino, porque essa proteína que vai acelerar o processo de reparação muscular e de síntese proteica. Mas lembrar que a proteína, uma andorinha sozinha não faz verão, né? Só a proteína Uhum. é menos interessante do que quando eu coloco carboidrato com proteína. Então, se eu fizer um shake de proteína com banana, é mais interessante. Se eu fizer um ovo mexido com pão, é mais interessante. Se eu fizer um sanduíche de atum, com pão e atum, é mais interessante. Se eu comer arroz com carne ou frango, é mais interessante. Então, sempre combinando o carboidrato com a proteína, eu vou ter um efeito mais interessante no processo de reparação muscular e na ressíntese do glicogênio muscular. Então, combinar os dois sempre. Uhum. Né? E claro, Uhum. não adianta ser só a proteína pós-treino também, né? Porque tem que lembrar do espaçamento proteico ao longo do dia. E acho que é uma coisa importante, que também é importante falar, que está muito na moda a questão do colágeno, né? Os peptídeos bioativos de colágeno são muito interessantes no processo de envelhecimento, porque de fato eles têm um efeito na saúde articular, na saúde da pele, né? Na saúde muscular para alguns peptídeos bioativos, como o body balance, mas eles não podem entrar na nossa conta total de proteína do dia, porque boa parte dos colágenos que a gente tem no mercado não são adequados em aminoácidos essenciais. E lembra que uma das regrinhas das proteínas é que tenha todos os aminoácidos essenciais. Então, você pode trabalhar com os peptídeos bioativos de colágeno sem nenhum problema, mas eles não podem entrar na conta total de proteína do dia. Né? Eles têm, tanto que o nome já diz, peptídeo bioativo de colágeno. Então, é uma proteína com funcionalidade, mas uma funcionalidade específica, seja para a saúde da pele, seja para a saúde articular, seja para a saúde muscular o ósseo, enfim, mas não pode estar no conteúdo total de proteína. Então, a gente tem que ter ingestão Uhum. proteica, e aí você pode fazer o colágeno ali como uma coisa a mais, um suplemento a mais. Uhum. Excelente, muito obrigada, André. Eu acho que esclareceu as minhas dúvidas, foi excelente. Eu acho que agora, até pelo adiantado da hora, se você puder fazer suas considerações finais, e parece que você vai passar um vídeo para a Ou, gente, aí ou, bacana. Então é, vamos lá. Ó, a minha consideração final vai ficar nesse vídeo, porque Uhum. eu acho que para a gente poder mudar de estilo de vida, a gente precisa se inspirar em alguém. E eu tenho uma amiga que começou a fazer triatlo com 50 anos de idade, e ela tem 56 hoje, já foi para 2 Ironmans, fez 73, foi fazer um ciclismo lá nas Dolomitas, na Itália, né? Então, assim, eu acho que. E ela se inspirou na Fernanda Keller. Então, ela sempre fala para mim que a inspiração dela foi a Fernanda Keller. Então, eu acho que é muito importante também que essa mulher que não treina, principalmente, que não envelheceu treinando, que ela se inspire em alguém, que ela traga uma fonte de inspiração e veja que isso é possível. E a fonte de inspiração não precisa ser ninguém famoso, pode ser a sua vizinha.
que faz um treino super legal, que faz as coisas super legais que você gosta, né? Então, é encontrar alguma fonte de inspiração. Então, eu vou deixar aqui para vocês um vídeo final para que a gente possa terminar a nossa aula de hoje. Foi muito legal, porque eu amo falar desse tema, né? E aí vocês possam aí se inspirar nessa história. E aí, gente, olha só, essa mulher é uma mulher que tá, é uma atleta, né? Que se preparou, que está se preparando para envelhecer, que está se preparando para, enfim, está construindo ali, né, toda a performance física dela ao longo da vida e está buscando performance física principalmente porque ela é uma atleta. Mas eu queria compartilhar um último vídeo aqui com vocês, porque eu acredito, opa, pera só um pouquinho, aqui. Eu acredito que a gente possa chegar muito melhor do que a gente imagina, né? Deixa eu só. Eu juro que é o último, tá, Rosicléia? Eu juro que é o último. É que esse aqui é muito especial. Eba. Deixa eu só ver. 91 anos, Joana Paz. Olha a força de braço que essa mulher tem com 91 anos de idade, né? Força de core, a graciosidade nos movimentos, o equilíbrio. E é claro que ela não construiu isso da noite para o dia, né? Provavelmente são anos da prática da ginástica olímpica, né? E que ela foi levando para a vida como um estilo de vida. Ela foi levando algo do dia a dia dela, né? Quando toma banho, ela possivelmente treina. Difícil ter feito.
Maravilhosa, né? Nossa, que maravilha! Eu estou longe disso, mas eu vou me esforçar para Maravilhoso, chegar lá, hein? inspirador. Então, eu quis mostrar os dois extremos, né? Dessa mulher atleta que, né, tá ali performando, tá, massa muscular, não sei o quê, mas que pra gente, mas que existe também essa mulher que treinou ao longo de toda a vida e que envelheceu performando também, né? São dois extremos de performance, a mulher mais jovem e a mulher mais velha. E que tudo isso está relacionado ao estilo de vida, simplesmente, né? Então, tudo que a gente tentou falar aqui hoje para vocês é justamente essa questão do estilo de vida. Obrigada, viu, meninas? Foi Foi ótima. inspirador. Muito obrigada. Eu que Obrigada a você, agradeço. Andréia. A Rosiclésia tem 28 anos para aprender. Vamos levar Ah, calma. olha aí. Oh, meu Deus! Bastante Chego lá, tempo, Rose chego lá. Claire. Pelo amor de Deus. Obrigada a Oh, você. meu Deus! Ai, Bom, obrigada. Andréa, obrigada a todos vocês, Grazi, Karen, né, Camila, todos vocês que tiveram presentes, Edenir, que dá sempre o suporte, especialmente a Andréa. Muito obrigada, foi excelente, acho que esclareceu muitas dúvidas do dia a dia que as pessoas têm, né? E eu peço para as pessoas que estão assistindo que compreendam que a gente, infelizmente, teve que gravar por conta, né, do acontecido, mas eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito essa aula da Andréa. Andréa, mais uma vez, obrigada pela sua generosidade e vamos contar com você outras vezes, Com tá bom? certeza, estou à disposição. Um beijo, meninas. Boa noite, Tá viu? ótimo, Obrigada. então. Beijo. Boa noite, um Beijo, beijo gente. grande para Beijo. todas. Tchau, Tchau, tchau. tchau.